Pela graça de Deus, nós estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e termine tudo aquilo que fizer. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Seja bem-vindo, meu irmão, seja bem-vinda, minha irmã. Hoje, dia 4 de maio de 2025, estamos participando do terceiro domingo da Páscoa neste ano C. Eu te convido a refletir comigo a liturgia que a Igreja nos propõe para meditarmos neste dia. Vamos juntos fazer a oração da coleta. Ó Deus, o vosso povo sempre exulte pela sua renovação espiritual, alegrando-se com a restituição da glória da adoção divina, possa com firme e grata esperança aguardar o dia da ressurreição. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. A primeira leitura é retirada do livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículos do 27b ao 32 e depois do 40b ao 41. Naqueles dias, os guardas levaram os apóstolos e os apresentaram ao Sinédrio. O sumo sacerdote começou a interrogá-los, dizendo: Nós tínhamos proibido expressamente que vós ensinasseis em nome de Jesus. Apesar disso, enchestes a cidade de Jerusalém com a vossa doutrina. E ainda nos quereis tornar responsáveis pela morte desse homem. Então Pedro e os outros apóstolos responderam: É preciso obedecer a Deus antes que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, a quem vós matastes, pregando-o numa cruz. Deus, por seu poder, o exaltou, tornando-o guia supremo e salvador, para dar ao povo de Israel a conversão e o perdão dos seus pecados. E disso somos testemunhas, nós e o Espírito Santo que Deus concedeu àqueles que lhe obedecem. Então, mandaram açoitar os apóstolos e proibiram que eles falassem em nome de Jesus. E depois os soltaram. Os apóstolos saíram do conselho muito contentes por terem sido considerados dignos de injúrias por causa do nome de Jesus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Olha que coisa linda e que coisa instrutiva é essa leitura dos Atos dos Apóstolos. Veja, meu irmão, minha irmã, Pedro, com a autoridade de primeiro Papa, com a unção do Espírito Santo. É claro, ele nos ensina a obediência às autoridades constituídas legitimamente, a obediência às leis. Os cristãos nunca foram revolucionários revoltados, fazendo mudanças políticas, entrando em brigas somente pela área social, por alguma questão aqui da Terra. Não. Agora, quando qualquer ordem aqui da Terra tenta ultrapassar a consciência, a moral, tudo o que nós devemos entregar a Deus, a nossa vida reta, aí sim estão arrumando confusão com os cristãos. Veja, Pedro, com voz forte, diz: importa obedecer antes a Deus do que aos homens. A doutrina da Igreja, baseada nesta palavra e em todo o ensinamento dos apóstolos, diz que todo católico, toda católica deve obedecer às leis, deve ser subordinado, obediente às autoridades legalmente constituídas. A exceção é quando essa autoridade começa a promulgar leis, a impor uma ideologia falsa que vai contra os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. É esse o problema.
Nós não queremos brigar com ninguém. Agora, nós não podemos obedecer aquilo que nos leva a desobedecer a Deus. Isso está evidente na sociedade atual. Pedro, os discípulos, eles continuam ensinando. E é interessante que aqueles chefes, os mestres da lei, dão um castigo ali para eles e os soltam. Ao serem soltos, eles saem glorificando a Deus porque foram dignos de sofrer injúrias e afrontas e castigos por causa de Jesus. Coisa linda! Aqui nós vemos homens que já estão desapegados de qualquer glória, de qualquer honra, de qualquer conforto aqui da terra. Não dá para parar o Evangelho, não dá para parar a verdade, quando essa verdade modifica a maneira de viver das pessoas. Aqueles apóstolos estavam numa vida nova, depois do medo, passando agora pela ressurreição, eles saem corajosos, anunciando o reino. Vamos meditar o Salmo de hoje juntos? É o Salmo 29, em algumas traduções 30. E o refrão diz assim: Eu vos exalto, ó Senhor, porque vós me livrastes. Eu vos exalto, ó Senhor, pois me livrastes, e não deixastes rir de mim meus inimigos. Vós tirastes minha alma dos abismos, e me salvastes quando estava já morrendo. Cantai salmos ao Senhor, povo fiel. Dai-lhe graças e invocai seu santo nome. Pois sua ira dura apenas um momento, mas sua bondade permanece a vida inteira. Se à tarde vem o pranto visitar-nos, de manhã vem saudar-nos a alegria. Escutai-me, Senhor Deus, tende piedade. Sede, Senhor, o meu abrigo protetor. Transformastes o meu pranto em uma festa. Senhor, meu Deus, eternamente hei de louvar-vos. Olha que salmo belo, ele fala do socorro de Deus, do auxílio do Senhor no tempo oportuno, que não deixa a pessoa que o ama desamparada. E é interessante que isso se liga à leitura dos Atos dos Apóstolos, porque a comunidade rezava por aqueles homens. Eles rezavam também, não para que Deus os livrasse da provação, mas para que Deus os desse força, discernimento para continuar firme na fé. A oração do católico deve ir na direção da salvação. E muitas vezes, para a nossa salvação, precisamos passar por algumas provas. Quando a prova vem, não peça, meu irmão e minha irmã, para que Deus te livre da prova, mas peça que Ele esteja junto contigo nessa prova. É o que o Salmo nos orienta. O Senhor, mesmo na provação, vai estar conosco. Vai nos ajudar a vencer toda a tribulação. Por falar em tribulação, vamos ver o vitorioso agora em Apocalipse. Nós temos que olhar que depois da grande tribulação, nós teremos essa visão que São João teve aqui. A segunda leitura é retirada do livro do Apocalipse de São João, capítulo 5, versículos do 11 ao 14. Eu, João, vi e ouvi a voz de numerosos anjos que estavam em volta do trono e dos seres vivos e dos anciãos. Eram milhares de milhares, milhões de milhões, e proclamavam em alta voz: o Cordeiro imolado é digno de receber o poder, a riqueza, a sabedoria e a força, a honra, a glória e o louvor. Ouvi também todas as criaturas que estão no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo o que neles existe, e diziam: ao que está sentado no trono e ao Cordeiro, o louvor e a honra, a glória e o poder para sempre. Os 4 seres vivos respondiam: Amém. E os anciãos se prostraram em adoração daquele que vive para sempre. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus amados, tem muita gente que tem medo de ler Apocalipse e acha que é um livro somente de tragédias e de imagens incompreensíveis. Não, também é um livro de esperança. Aqui nesse trecho,
São João está vendo a vitória do Cordeiro, nosso Senhor Jesus Cristo, a Ele toda a honra, toda a glória, todo louvor. Ele vê a liturgia celeste, os anjos todos em volta do Senhor, louvando, bendizendo, glorificando. Nós podemos pensar na liturgia da missa, onde nós somos chamados a cantar junto com os anjos que estão em volta do trono do Cordeiro, cantando Santo, 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 é o Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. É o que está escrito nessa leitura aqui. O céu, a terra, todas as criaturas proclamam a glória de Deus. Na missa, nós somos chamados a participar, a ter um antegozo da liturgia celeste. Mas é claro que aqui nós vemos tudo como que por um véu, tudo de uma maneira ainda escondida, obscurecida na materialidade da carne, com esses elementos que a gente consegue compreender aqui. No céu será uma realidade superior, e aí nós poderemos desfrutar de Deus face a face. Claro, se nós prosseguirmos com o seu projeto na nossa vida, rejeitando o mal, acolhendo o bem, para alcançarmos a vida eterna no céu, salvos por Cristo nosso Senhor, Ele que é o Cordeiro, a Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Mas vamos refletir agora o centro da liturgia de hoje, que é o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João, capítulo 21, versículos do 1 ao 19. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos, à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia e os filhos de Zebedeu, e outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: Eu vou pescar. Eles disseram: Também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: Moços, tendes alguma coisa para comer? Responderam: Não. Jesus disse-lhes: Lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiam puxá-la para fora por causa da quantidade de peixes. Então, o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu a roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas, com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes: Trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes. E apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: Vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu por eles. E fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a 3ª vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Apacenta os meus cordeiros. E disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Pela 3ª vez, perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste, porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. Respondeu: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo.
Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras jovem, tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso, significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus. E acrescentou: segue-me. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Um evangelho lindo, profundo e cheio de elementos. Nós vamos tentar pegar aqui os principais. Em primeiro lugar, nós vemos que aqueles discípulos estavam voltando à vida velha, à profissão antiga, voltaram a pescar num misto de tristeza com uma certa nostalgia, uma melancolia de volta para a atividade antiga, depois daquela aventura que viveram com Jesus, que agora parecia um sonho distante. Isso foi antes da leitura que nós vimos de Atos dos Apóstolos, antes dessa vinda do Espírito Santo de Deus. Então nós vemos ali os discípulos entristecidos, voltando à vida velha. Jesus aparece, eles não reconhecem. O primeiro que reconhece é João, o discípulo amado. A tradição da igreja percebe que o amor enxerga mais longe. Quem ama, vê o que muitos outros não veem. João avisa, Pedro vai, como a liderança que ele ainda era, diante daqueles homens. E o diálogo que Pedro tem com Jesus é tocante e cheio de significado. Simão, filho de João, tu me amas? 3 vezes Jesus pergunta, uma tripla confirmação depois da tripla negação de Pedro. Jesus aqui está curando aquele coração ferido, para que ele não ficasse pensando nas negações, mas agora pensasse na tripla confirmação dele como liderança. Apacenta meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas. Cordeiros, os mais pequeninos, a tradição da igreja reconhece. Nos cordeiros, aqueles mais pequeninos, mais delicados na fé, os mais novinhos que ainda estão com uma certa ignorância, precisam de mais cuidado, que precisam ser mais protegidos. E as ovelhas, que já cresceram um pouquinho, mas têm também as suas fragilidades. Apacenta meus cordeiros, minhas ovelhas, meu rebanho. Jesus pede e confirma a autoridade de Pedro para cuidar da sua igreja. Igreja que é uma só, representada pela rede, que vem cheia de muitos peixes e não se rompe. Entenda, essa rede representa a igreja. A igreja é uma companhia de pesca de nosso Senhor Jesus Cristo, que vai pescando vários homens ao redor do mundo, vai pescando a humanidade para Cristo. São tantos peixes, mas a rede não se rompe, porque é uma só igreja, é uma só rede. O número de 153 é um número incompleto numa Bíblia, numa Sagrada Escritura, que olha tão meticulosamente para vários números. Todo número tem um significado. O 153 representa um número muito grande, mas que ainda está incompleto. Então a missão de pesca da igreja ainda não acabou e vai continuar até o fim dos tempos. Quem pensa que a igreja não deve evangelizar, não deve propagar a fé, não deve convidar as pessoas a conhecerem o Cristo, quem pensa assim está equivocado. Jesus não pediu: ide pelo mundo, anunciai o evangelho a toda criatura, e depois do ano 2000 vocês parem. E depois da década de 60 vocês parem. Não. Continue. Até o fim dos tempos eu estarei com vocês.
A autoridade de Pedro continua na sucessão apostólica, por isso nós temos que rezar sempre pelo Sumo Pontífice. Nesses tempos de transição, a Igreja precisa estar rezando. E nós precisamos acolher aquele que vem em nome do Senhor, aquele que vai continuar apacentando os cordeirinhos, as ovelhas, o rebanho de nosso Senhor, até o fim dos tempos, até a segunda vinda de Cristo, onde Ele vai separar as ovelhas dos cabritos. Que nós possamos ter obediência e estarmos no redil do bom pastor. Que nós possamos estar na rede do Senhor, a rede mundial de Jesus Cristo, que é a Igreja Católica. Uma só rede, um só cardume de Deus, um só rebanho, um só pastor. Nessa unidade, nós pedimos que Deus nos mantenha, em nome de Jesus. Jesus ali também chama todos para uma refeição. Essa refeição começa aqui na terra, na Eucaristia, na Santa Missa, no banquete. Mas ela vai terminar um dia no céu. Diante de Deus, diante do trono do Senhor. Se alguém abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele. Já aqui na terra. Mas um dia nós cearemos com ele no céu. E será um banquete como nunca vimos antes. Que Deus nos ajude a alcançar essa graça um dia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estivemos e permaneceremos reunidos em nome deste Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus e até a próxima. Espera aí, não vai embora. Na descrição desse vídeo tem um convite para você, um link especial para que você participe da nossa jornada bíblica. Se você gostou dessa reflexão da palavra, vem para a nossa jornada bíblica. Vamos aprender com a palavra de Deus. Tem uma comunidade de pessoas que está estudando conosco. Descubra como entrar na nossa jornada bíblica. Você pode escanear esse QR Code, você pode clicar no link da descrição e participar conosco nessa jornada que vai mudar a sua vida. É um convite especial para você. E você que está acompanhando a liturgia dentro da jornada bíblica, aproveite todos os espaços, vá na comunidade, deixe o seu comentário abaixo desse vídeo e vamos cada vez mais movimentar este lugar de pessoas que querem amar mais a Deus. Um abraço para todos vocês. A gente se vê cada vez mais na jornada bíblica.